a gente parou. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, continuação, então, primeira coisa, como a gente começou num dia e está continuando no outro, a gente parou bem na hora que eu estava criando a conta no Mongo Atlas, certo? Para quem viu o vídeo todo deve ter percebido. Eu vou fazer o seguinte, primeiro, ó, como é outro dia, o que eu fiz? Eu vim aqui no File, Open Folder, fui lá e abri a pasta do projeto. E aqui, ó, tá os arquivos necessários do projeto, certo? Por enquanto, a gente tem apenas o index, que é o nosso servidorzinho aí, e os módulos que a gente já instalou. Se eu vim no package.json, são o Express, Mongoose e NodeMoon, beleza? O NodeMoon é aquele cara que vai, toda vez que eu salvar, ele já vai dar um reload no servidor. Então é muito melhor para a gente usar ele. Basicamente, em todas as APIs que a gente está fazendo, é bom ter, certo? O Express é o que vai auxiliar a gente a criar a API. A gente deixa de criar muita coisa na mão e ele gerencia tudo isso para a gente, tá? Por exemplo, se eu fosse criar a API em Java, eu usaria, por exemplo, o Spring Boot, que ele é basicamente um Express para Java. Ele auxilia pra caramba e a gente economiza código. E o Mongoose é para a gente conectar com o banco de dados na nuvem, beleza? Com o Mongo. Voltei aqui no index, eu vou deixar o terminal aberto, terminal, new terminal, porque a gente está executando por aqui, eu não estou abrindo aqui, ó, eu tenho até o atalho aqui, ó, do terminal do Windows. Tá? Eu acho que eu falei na aula passada, mas eu prefiro muito mais, quando vou trabalhar com Node, com essas coisas, trabalhar no Linux. Beleza? Então, estou fazendo tudo por aqui, porque acho que a maioria tem o Windows, tá? Fica mais fácil para vocês também. Não estou falando que não dá para fazer no Windows, é questão de gosto, tá? Então vamos lá, eu vou voltar de onde eu tinha parado e vou começar aqui com o banco. Então, ó. Mongo Atlas. Vou abrir aqui, ó, o Mongo Atlas. Aqui dentro ele fala para mim logar. Vocês já podem vir direto no logar, mesmo se não tem conta. Ele vai ter a opção de criar conta, tá? E aí, ó, eu vou logar com o Google para ir mais rápido. Vou pegar uma das contas aqui. Como eu tinha feito uma parte, ele continuou. Então já está meio que criada a conta. Já está meio que logado. Mas é bem da continuação de onde parou na aula passada. Tá? Eu tenho aqui, ó, a minha conta, mas eu não tenho nenhum projeto. Tá? Aqui, ó, tem como eu buildar uma database, um banco de dados. Eu não tenho nada, só tenho a conta. E aí eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Eu vou vir aqui primeiro aqui, build database. Aqui eu tenho as três opções, serverless, dedicated, shared. Acho que até essa opção a gente tinha visto na aula passada. Isso. Eu vou pegar a gratuita, tá? Que é de um servidor compartilhado. Beleza? Aqui, ó, a gente está aqui, ó, no compartilhado, gratuito. Aqui tem outras opções de cloud. Ele vai criar baseado na Amazon, tá? Com espaço na Amazon. Como a gente não vai usar tantos dados, ele acaba usando uma conta gratuita. Só lembrando que tanto a Amazon, Google Cloud e Azure, que é da Microsoft, todos eles têm opção de conta gratuita no próprio servidor deles. Tem o melhor ou o pior? Velho, é questão de gosto, mas um dos mais usados é o da Amazon. Tá? O Google Cloud também é bastante usado. Quem builda muito para aplicações da Microsoft usa bastante o Azure, tá? Principalmente se a pessoa trabalha com .NET, tá? Mas dá para trabalhar com qualquer um. Aqui tem como eu configurar o nome do cluster,
que ele vai criar, aqui a versão do Mongo, tá? Aqui a questão do espaço, memória RAM e etc. E aí eu vou criar ele aqui, eu vou deixar cluster 0 mesmo. Eu poderia dar um nome específico mesmo. Cluster 0, create. Aqui ele fala para mim criar um usuário e uma senha. Tá? Eu vou criar bem aleatório aqui, ó, teste 1, 2, 3. Tá? Teste 1, 2, 3. Criar usuário. Usuário criado. A hora que você estiver criando mesmo que for um beta, que lá na frente vai virar algo bacana, já coloca uma senha da hora, entendeu? Sim. Aqui, essa parte aqui, pessoal, muito, muito importante. Adicionar a sua lista de IP de acesso. Ou seja, para você testar, tem que ter uma lista de IP aqui, tá? Então, por exemplo, às vezes você cria sua API certinho e outro dia você quer acessar ela de novo para testar pelo Postman, por exemplo. E o que acontece? Ele dá erro. Mas tá tudo certinho mesmo, você nem mudou o código. Porque você está de outro local com outro IP e ele não reconhece aqui. Você tem que entrar aqui dentro e adicionar, aqui no Network Access, você tem que adicionar o IP de onde você está. Por enquanto, eu não vou colocar nada. Deixa eu só ver aqui, ó. Aqui, ó, ele tá meio que criando aqui, ó. Tá? Isso demora um pouquinho mesmo. Por isso que ele não tem a opção aqui de finalizar. Vou deixar aqui por enquanto criando. Vou voltar no código e vou deixar o Postman aberto. A gente chegou a usar o Postman para testar na aula passada. Bom, aqui no Postman, aqui a gente está criando aqui, ó, o workspace é esse API 3 Mongoose. Eu tenho aqui a minha listagem, aquela de teste. Se eu clico nela, a gente tem uma variável de ambiente que a gente criou na aula passada, que ela leva a gente, toda vez que a gente usa, localhost 5000, que é a configuração do nosso servidor. Beleza? Foi configurado aqui, ó, no package JSON, para ele abrir na porta 5000, tá? Tá aqui, ó. E coloquei aqui, acho que tá no package, onde que eu coloquei? Aqui, ó. Tá aqui na chamada. 5000. Aqui é só um atalho. Bom, eu vou clicar aqui para enviar. E aqui ele está dando um erro, tá? Ele encontrou um erro. Vamos ver aqui qual que é o erro. Oi? Então, aqui, ó, ele está dando um erro aqui de requisição, ó. Erro de conexão, 2.5000, ver em console. Aqui ele entendeu que é o IP 2.5000. Na verdade, a gente quer o... Deixa eu dar uma confirmada aqui na minha variável de ambiente. Localhost 5000, localhost 5000. Ele está trazendo... Deixa eu só fechar essas outras aqui que está aberto. Deixa eu puxar de novo. E deixa eu trazer no navegador, então. Vamos ver aqui, ó. Localhost 2.5000. No vídeo você tinha pegado essa chamada do servidor em um outro código. É que na verdade eu não startei o servidor, pessoal. Só não está startado, ó. Só vim aqui, ó. A gente deixou configurado aqui no package. Aqui o start.
Quando eu der um start, ele vai chamar pelo NodeMoon index. E o servidor não está startado. Eu só vim aqui, ó. Igual npm start. Ele vai startar. Ó, tá rodando. Servidor ok. E foi por aqui que eu acessei, tá? Mas vamos voltar aqui, ó. Eu vou dar um send de novo. Resposta ok. Beleza? Se eu atualizar aqui, como ele está retornando para a gente em JSON, ele já traz aqui tudo formatado por causa da extensão que eu mostrei na aula passada, tá no vídeo lá, tá? A extensãozinha que chama JSON Viewer. Bom, beleza. Ainda está criando aqui, isso aqui demora mesmo, tá? Bom, de volta aqui, deixa eu diminuir aqui o terminal. Vamos lá. A próxima etapa é a gente criar, então, a parte de funcionários. A parte de funcionários. Exatamente. Ele vai enviar os dados. Só lembrando, pessoal, que aqui a gente está criando back-end. Se estamos criando back-end, não tem interface. Por isso que a gente usa o Postman. O Postman é para fazer os testes, sem interface. O Postman é a interface. Quando eu falo interface, eu estou falando front-end mesmo. Tipo, vamos supor que é uma aplicação web, criar um formuláriozinho, um aplicativo, formuláriozinho que vai enviar o cadastro. Aí, o que eu faço? Na forma que eu vou configurar aqui, eu só trocaria as variáveis. A variável que está enviando para a API, das que está dentro do formulário. Mas aqui a gente vai criar as variáveis, deixar tudo prontinho e testa pelo Postman. Tá? Uma coisa não é dependente da outra. Eu posso criar totalmente separado por pessoas diferentes e depois, a hora que eu quiser, eu conecto o front-end com a API, que é o back-end. Bom, a primeira coisa que a gente vai criar vai ser o seguinte. Eu vou criar uma pasta aqui, ó, para mim começar a organizar, tá? Então, vamos lá. Eu já trouxe os códigos aqui. Eu deixei organizado. Eu já fiz esse exemplo antes, tá? E deixei totalmente organizado. Então, eu estou dando uma conferida aqui para mim ver se vai ficar bem organizado, porque eu vou ser bem sério com vocês. Às vezes, a gente vai fazendo, e se a gente coloca o código todo na index, ele vai rodar. Só que vira uma bagunça. Na última APIzinha que a gente fez de teste, a gente começou a separar as rotas, tá? Módulos e etc. Então, ó, vamos lá. Eu vou começar criando aqui uma pasta, direito, new folder. O nome dessa pasta vai ser models, os nossos modelos. Só lembrando que aqui usando a extensão de ícones, né? Ele já entende os nomes, beleza? Da mesma forma que eu vou criar aqui, ó, uma outra pasta chamada routes, que são as rotas. E ele já entende aqui também o ícone, ok? Eu não achei essa extensão. Não, ó. Extensão de ícone, mas ele não conseguiu. É o Material Icons. É essa daqui, ó. Material Icons. Bom, beleza. Aqui dentro de Models, eu vou clicar com o direito, New File, e eu vou dar o nome de funcionários.js. Funcionários.js, ou seja, a configuração padrão para a gente conectar e tal vai estar aqui, nesse carinha aqui. Então, por enquanto, a gente já está trabalhando no index e no funcionários.js. Tá meio calor aí também? Não? Ah, beleza. Professor, te lembro? Ah, beleza. O que foi, Fábio? Deixa eu só ver, porque acho que primeiro eu queria conectar o banco com vocês. Oi. O ar-condicionado não vai cair matando você não, né? Então, A gente precisa dar outra. é isso que eu tô Pessoal, pensando. o barulho que tá fazendo aqui é porque ele tá forçando, porque eu deixei uma temperatura alta. Eu não deixei muito baixa.
Deixa 16. Mas você brinca com a sua vida também. Vamos assim, embaixo desse negócio que for. Só aqui nos funcionários, vamos lá. Primeira coisa, eu vou chamar o Mongoose aqui. Vou fazer uma requisição dele, vou dar um require. Só lembrando que toda vez que eu uso o require, ele já pesquisa em todas as dependências se tem essa dependência, certo? Ah, então, aqui ele vai dando dicas, né? Ó. Vai isso aqui, ó. Vai estar fazendo. É, exatamente. Mas o que acontece? Você pode instalar extensões para ele ficar dando essas dicas aqui. E aí ele tenta corrigir para você, ó. Mas aí vai mudar meu código. Vai mudar seu código. Se você estiver fazendo errado, essa é a ideia. Se você estiver fazendo errado, o melhor é achar que você está fazendo errado. É melhor achar. Professor, você já viu meu variável Oi? tem o meu drive, posso acompanhar com você? Não. Professor, Oi? seu cupom é constante? Sim, nas versões atuais do JavaScript, a gente declara geralmente como uma constante, porque ele vai receber e não é para ele ficar toda hora você colocando código para ele modificar. O banco vai trazer, isso é uma coisa. Ele não pode modificar. Eu poderia declarar como um let, como um var, tal, não tem problema. Tá? Vou colocar aqui, aí eu explico para vocês tudo que está fazendo. Deixa eu abrir a chave, deixa eu quebrar aqui. Essas ajudas aqui tem hora que atrapalha também. Pessoal, todos os tipos que tem MySQL, o Mongo aceita, tá? Aqui eu coloquei alguns diferentes. Só para a gente usar. Então eu estou criando um modelo aqui, ó, o modelo funcionários, que seria a estrutura da nossa tabela. Então, como eu falei para vocês, isso aqui a gente não faz na programação quando a gente está usando MySQL. Porque no MySQL já fica tudo pronto. A gente cria para isso. Aqui não, como o Mongo ele gera o que você manda, então a gente primeiro estrutura como é que vai ser a nossa tabela para a gente já enviar nesse tipo. Então antes de ir para lá, os dados passam por aqui e daqui vai para lá. Entenderam? Então esse aqui é o nosso modelo, tá? Aqui em Models, nessa pasta, é onde a gente vai criar para gerar meio que as tabelas dentro do Mongo. Tá? Então eu chamei o Mongoose e aqui eu estou usando, ó, essa const funcionários, que vai ser o nome, e dentro dela, usando aqui o model do Mongoose, eu chamei aqui funcionário e estruturei certinho aqui a tabela. Então o nome da minha tabela vai ser funcionário e aqui vai ter todos os campos. Se a gente olhar a construção, não tem muito segredo assim, porque a gente já conhece um pouco de SQL, certo? Então já escreveu uma tabela. Mesma coisa. É criando uma tabela. Ainda tem a impressão que é mais fácil. E o insert? Vamos lá. O insert a gente não vai usar lá um insert mesmo, ou um add. Tá? Pessoal, só tem um detalhezinho aqui, ó. Quando a gente cria um arquivo à parte, isso a gente vai fazer mais de uma vez. A gente tem que chamar esse carinha aqui no index, porque é aqui que roda o servidor, concorda? A hora que rodar o servidor, a hora que eu quiser chamar o código que está aqui, eu tenho que ter um vínculo, eu tenho que ter aqui ó, uma requisição. Para mim chamar esse carinha aqui, isso serve para qualquer página, eu tenho que exportar essa página. Eu crio um export para quê?
para que nesse export eu consiga chamar. Senão ele não chama só um arquivo do nada. Assim, no PHP a gente consegue chamar um arquivo sem exportar nada. Aqui não, tá? Então são linguagens que fazem coisas diferentes. Então, ó, vou exportar como um módulo. Então, ó, módulo, export. Vou dar o nome aqui de funcionários. Que é o mesmo nome do meu objeto. Beleza? Quando eu voltar aqui no index, vem aqui nas chamadas const funcionários recebe require, e aqui eu tenho que buscar onde está. A questão é a seguinte, ó, o index está aqui, eu tenho que acessar a pasta models e pegar funcionários. Então, ó, eu coloco aqui, ó, ponto barra. O ponto barra ele mostra para mim, ó, os locais. Eu nem preciso digitar. Vou dentro de models, barra e pego funcionários. Tá? Eu não preciso colocar ponto .js. É só o caminho. Ou seja, a hora que eu starto o servidor, ele já tem acesso a esse módulo aqui. E a hora que eu quiser chamar ele, eu vou chamar como funcionários com F maiúsculo. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha lá no NodeMoon. Tá criando aqui ainda. Agora eu não sei se ele ainda tá ou se não tá, porque o sinal aqui é muito ruim. Às vezes também ele já criou, e como o sinal caiu aqui do 3G, né? Porque 4G tá longe aqui desse sinal aqui. Ah, com um risquinho só vira 3G. É? Eu vou dar uma atualizada para ver se ele ainda está criando. Aqui, ó. Atualizei, pessoal. Como tinha caído a internet, ó, ele já tinha terminado. Falou que o cluster foi criado aqui, finalizado e tal. E eu vou vir aqui agora, vou voltar em databases. Vamos ver se tem aqui, ó. Database, ó. Quando eu venho em database, eu tenho aqui o cluster 0, que é o nome que eu deixei. Aqui ele mostra uma métrica falando acesso, se teve inserção de dados, se teve busca por dados. Não tem nada, porque a gente acabou de criar, tá zerado. Se eu colocar aqui, ó, em Browse Collections, é aí que tá. O que são collections? Collections são nossas tabelas. Aqui ele não chama de tabelas, porque não é tabela, são coleções, tá? Só um dado interessante. O MongoDB, ele é um banco de dados NoSQL que trabalha com arquivos. Existem vários outros tipos de banco que também é NoSQL, NoSQL, só que não trabalha diretamente como arquivo. Aqui tudo é um arquivo JSON. Tem outros que trabalham de formas diferentes. Cada um, a ideia é armazenar de uma forma. Então tem uns que focam na velocidade, outros focam em segurança, outros focam e daí por diante. Depende do tipo. Então é legal dar uma conhecida nos tipos de bancos, ok? Vamos lá, vou vir aqui em Browse Collections. E aqui no Browse Collections, ele está carregando e ele mostra aqui, ó. Eu não tenho nenhuma coleção ainda. Eu posso adicionar ou carregar. Eu vou deixar aqui, vou deixar zerado. Vamos voltar para o nosso código. Já está criado, então, o nosso cluster e já temos acesso ali. Tem um detalhezinho que é o seguinte. Eu quero criar a conexão com o banco aqui, tá? Então, para criar a conexão com o banco, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui embaixo de tudo aqui no index, embaixo da chamada do servidor,
E aí eu vou colocar aqui a conexão, tá? Quando eu chamo o Mongoose, quer dizer que eu estou chamando esse carinha aqui, ó. Quer dizer que eu estou chamando toda a dependência dele. Aí eu posso usar qualquer função que tem lá dentro e etc. Mongoose.connect. E aqui dentro, ó, eu posso colocar um link de conexão. Esse link de conexão, pessoal, como a gente está usando o Mongo Atlas, ele gera para mim quando eu compartilho meu servidor. Então aqui dentro, vamos lá. Vou voltar aqui pro cluster. E eu venho aqui na opção Connect. Eu quero pegar esse cluster e conectar ele no sistema. Connect. Aqui ele fala, ó, você não pode conectar ainda. Setup, seu firewall abaixo, tal. Então eu vou adicionar o meu IP atual. Aqui que entra aquele probleminha do IP. Se você está fazendo aqui e vai para outro local, que é outro IP, aí você tem que depois adicionar um IP diferente, tá? É só mudar aqui no Network Access. Mas aqui eu vou usar o meu atual, aí eu vou escolher um método de conexão. E aqui tem 3 métodos de conexão. Eu quero conectar com a aplicação. Tem como aqui, ó, conectar com Compass ou via Shell, tá? Eu vou conectar direto aqui na aplicação mesmo. Ou seja, o link que ele vai gerar, eu jogo dentro do meu código. Então, ó, Connect Your Application. Aqui ele fala, ó, se a gente vai usar o Node, tem um monte de linguagem que suporta, ó, tipo um monte. Aqui é a versão do Node. Estamos usando a versão mais atual, então de boas. E aqui é só copiar o link. Eu clico aqui, ó, copio. E vou jogar esse código aqui dentro. Só tem um problema. Esse código que a gente jogou, ele não está pronto. Ele traz aqui, ó, Mongo, servidor, teste. Teste é o nome do nosso usuário, certo? E aqui ele coloca o campo password. Aqui em password, a gente tem que colocar a nossa senha. Teste 123 que eu cadastrei lá. E aí ele traz todo o resto do link aqui, ó. De certa forma, tá conectado, ok? A gente vai ter que testar também para ver se ele tá conectado ou não, tá? Eu vou fazer o seguinte. Vou abrir aqui um file rapidão. Só para a gente ganhar um tempinho, eu vou copiar o código aqui para ir mais rápido, porque eu vou colocar um esqueminha de erro, pessoal. O que acontece? Eu sei que não vai dar erro, mas isso é questão de validação. Então, ó, vamos lá. A validação que eu vou fazer é essa daqui, ó. É um then catch, tá? Vocês sabem que tem o try catch? Vocês já usaram? Sim. E tem o then catch também. Então, ó, é basicamente a mesma coisa em Java e em JavaScript. Tá? Em Java, exatamente. Então, ó, aqui eu fiz o seguinte, ó. O then quer dizer então. Quer dizer, caso der certo o código aqui que está acima, eu abri aqui uma arrow function porque tem 2 opções, ó. Tá? Eu vou dar um console log. Então aqui no terminal vai mostrar para mim, ó, conectado ao Mongo. E eu vou dar um app listing para ele listar na porta 5000, para ele rodar a minha aplicação. Caso ele der erro, ele vai dar um console log mostrando qual erro que deu. Beleza? Como se fosse um if, exatamente. Como se fosse um if. Eu vou salvar.
Aqui ele tá dando um errinho aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é na conexão. Acho que é na conexão lá com o Mongo. Deve estar faltando algum parâmetro lá, mas deixa eu ver aqui. 504. Deixa eu parar meu servidor e rodar de novo aqui. Lá. Vai lá. Deixa eu dar um atualizar. Sim. Aqui tá certo. Deixa eu ver aqui. Todas as coisas que Yes, group. My name is Marcus. Deixa eu conectar novamente. O erro está na conexão, tá, pessoal? Então, ele não entendeu aqui o IP, talvez. Ah, pessoal, ó. Aqui, ó, o probleminha, ó. Vamos lá. Aqui na conexão, eu peguei e avancei já. Só que tem que clicar aqui, ó, para adicionar. E aí ele aparece o IP. Esse é meu IP atual. E aí eu adiciono, ó. Aí aparece o IP aqui, ó. Próximo passo. Eu esqueci de clicar no botão para adicionar o IP. Aqui já está o método eu já escolhi e tal. E aí, ó, ele vai ficar pensando aqui um pouco, ó. Ele vai ficar pensando aqui, ó. Até. Só esperar uns minutinhos, tá? Aí, ó, já foi. Agora, pessoal, ó, eu vou apagar alguma coisa aqui só para salvar, apagar uma linha e dar um Enter. Vou salvar de novo. Ah. Acho que eu vou parar o servidor, porque ele já tinha dado erro na conexão, e vou chamar de novo. Ainda tá dando um erro aqui, acho que não é o mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu colocar o código aqui de novo.
Aí, bum, joga na arroba Fábio não sabe. Bom, pessoal, tá dando esse errinho aqui, eu vou deixar, eu tô achando que ele ainda tá pensando lá no Mongo, tá? Ele tava dando o mesmo erro pra mim. Dá um start lá. Não, mas esse erro aqui é do banco, do Mongo, a gente nem tinha feito essa parte. Fica aparecendo um erro também. Não, então é outra coisa. Tá? Às vezes é erro de digitação. Tá, tá igual. Não, assim, esse erro que tá falando que crashou, mas aqui em cima ele mostra o erro que é. O meu deu erro quantas vezes? Ó, aqui ele tá falando que deu ruim, mas aqui em cima, ó, ele tá falando aonde que é, tá? Mas vamos lá. Vou deixar aqui o terminal aberto aqui. E eu vou continuar aqui fazendo o seguinte. Vamos lá. Eu vou começar criando aqui, ó, a parte das rotas, pessoal. E aqui em rotas, eu vou criar a rota dos funcionários, que é onde a gente vai testar a inserção dos dados. Até então, a gente criou o modelo, que seria a tabela. A gente criou o modelo e colocou a conexão com o banco. Beleza? Tá dando errinho, mas eu tô achando que esse erro tá parecendo ser que aqui ainda não tá pronto ainda para ele conectar. Então, ó, vamos lá. Aqui dentro de rota, silêncio aí, velho. Eu vou clicar com o direito, vou criar um novo arquivo, new file. E esse novo arquivo, eu vou dar o nome dele ali de, sei lá, vou colocar aqui, ó. Funcionários routes. É uma rota, tá? Então aqui eu criei para funcionários rota. Vou chamar o Express aqui para ele ajudar a gente na construção da API, igualzinho tá aqui, tá? Só que eu vou dar o nome de routers, tá? Router. E aí, ó, eu vou mostrar um pouquinho da diferença disso. Vamos lá. No nosso index, a gente deu o nome de API. Toda vez que a gente chama aqui, ó, o nosso servidorzinho. Só que como é que a gente está chamando o Express? Tá aqui, ó, em cima, ó, eu criei chamado Express e chamei ele aqui. Aqui eu criei o app e instanciei o Express. Então, nesse lado aqui, eu já vou dar o nome de route. Então, em vez de eu chamar o app, né, que foi o nome passado, eu vou chamar aqui o nome route. Então, se eu tivesse criado funções aqui dentro e passado para cá, eu teria que renomear para route, em vez de app. Você gosta do banheiro? Sim. Tá? Chamei aqui a função router. Vou chamar o funcionários. Funcionários, pessoal, eu tenho que sair de dentro da pasta routes, entrar na pasta models e chamar esse arquivinho. Então, ó, vamos lá. Ponto, barra, eu saio da pasta.
entro na pasta Models, barra, e chamo aqui o funcionários, que é o nosso modelo da nossa tabela ali. Teoricamente, tabela. Então, a gente tem acesso aos dados aqui também para criar um modelo. Beleza? Essa parte aqui é a parte de cadastrar. A rota da API é a parte de cadastro. Aqui eu vou chamar com o método post, tá? A gente até então chamou o verbo get, só para testar a API, e agora a gente vai usar o post, que é para ele enviar, tá? Aqui eu posso passar um parâmetro para ele enviar. Então eu vou colocar apenas o barra, tá? Apenas o barra. Deixa eu só ver uma coisinha aqui no index, rapidão. Se eu já fiz alguma coisa baseado no... não fiz ainda, tá? Isso aqui eu vou ter que fazer depois. Essa função, pessoal, ela é do tipo assíncrona. Por que assíncrona? Porque ela vai enviar, retornar para mim o valor e testar na hora, se está funcionando. Então eu chamo async aqui também. Mesmo padrão, rec, res, Arrow function e crio o objeto aqui. Então, ó, isso aqui é padrão, tá? A gente usa post, usa get. Vou criar aqui o objeto, nome. Eu não lembro todos. Era nome, cargo, salário e ativo. Cargo, salário e ativo. Vai receber da requisição que está vindo pelo body, tá? Vou criar aqui uma const funcionário para ele armazenar todos esses dados. Ativo. Pessoal, ó, vamos lá. Quando for passado via post esses dados, o que ele vai fazer? Ele cria o objeto que vai pegar do body. E aqui nessa constante ele armazena. Pode ver que as cores são diferentes. Aqui é só a estrutura do objeto e aqui os dados que foram passados ele armazena. Eu poderia criar uma validação aqui. Já que a gente não tem MySQL, senão ele deixa passar qualquer coisa. Se o cara colocar um campo em branco, vai mandar um campo em branco. E aí entra um questionamento muito válido. Vamos lá, ó, silêncio aí. Vamos supor que você só está fazendo a API e outra pessoa vai fazer o front-end. Você fala, pô, eu não vou validar aqui, fazer validação se o campo está vazio ou não. Por quê? Essa responsabilidade é de quem? Do front-end. Porém, na verdade, a responsabilidade é dos dois. Porque se o cara lá errar, você também não fez. Então tem que fazer a validação aqui e fazer a validação lá. Não tem como errar. Mas só que quando uma pessoa faz uma validação, por exemplo, uma pessoa me chama não, vamos lá. Vai ser assim, ó. A primeira mensagem que a pessoa recebe é no front-end. Se der erro no front-end, nem vai para o back-end. Só vai para o back-end quando o botão cadastrar executa. A validação no front-end, ele não deixa o cara apertar o botão cadastrar. Ele não deixa enviar.
Então essa é do front-end. Já do back-end é, se ainda foi, aí sim vai ter outro erro lá no back-end e vai retornar o erro. Então fica mais seguro, tá? Vai ser um erro só. Por quê? Se o cara deixou passar um campo vazio, quer dizer que ele não validou. Então não vai ter erro lá. Entendeu? Só, ó, se fazer uma validação, vou fazer só com o nome. Mas dá para fazer com o cargo, salário e ativo também, tá? Então, ó, se nome, quando eu coloco exclamação nome, quer dizer que se a variável está vazia. Então eu estou negando a variável aqui. Eu vou dar um response e vou responder aqui um status. Esse resultado vai ser em JSON e vai ter o erro aqui, ó. O nome está vazio. Vamos lá, então, ó. Se não tiver nada no nome, tiver vazio, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um response, o status 422.json. A pergunta é, pô, a gente já viu aqui, ó, status 402. A gente já viu no index outros erros de status, tá? E a pergunta é, como é que eu sei que esse erro 402 tem a ver com campo vazio? Pessoal, ó, quando você quiser fazer um tratamento, colocar o erro certo, se você quiser saber mais um pouquinho sobre as mensagens de erro, só colocar aqui, ó, http status, http status. E aqui, ó, tem vários sites que mostram erros de status. Então eu vou pegar o primeiro aqui, ó, que é do Mozilla, e aqui ele fala, ó, pra gente, ó, erro, ó, respostas de informação é do 100 ao 199. Resposta de sucesso, se deu certo, do 200 ao 299. Redirecionamento, erro de cliente, erro de servidor. Por exemplo, quando você tenta acessar a página, dá o erro 404, né? Página não encontrada. Erro do cliente. Quando você tenta acessar um banco e o banco de dados não retorna dados, que dá um bad request lá, erro do servidor. E aqui, ó, começa a explicar, ó, sem continue, switch protocol, e aí vai dando, ó, erro por erro, ó, 200, quer dizer ok, tá? Aqui, ó, 201, criado. Então, quando a gente criar o banco com sucesso, a gente vai colocar erro 200, status 201, quer dizer que foi criado, tá? A gente começa a validar melhor. Sim, aqui ele não vai colocar um por um, ele vai colocar os mais usados, né? Por exemplo, olha lá, o erro 404, que é mais comum, not found. Mas aí que a gente já tem que colocar todos os erros no nosso. Se for necessário. Boa sorte. Tá vendo? Toda vez que dá um erro, Se o cara fechou o errado. Ah, pessoal, aqui eu coloquei o 422, né? Vamos ver lá o 422. Ó, como eu disse para vocês, ó. Isso, ó, erro de semântica. Quer dizer que teve erro na programação. Então isso não tinha que aparecer pro cliente? Esse não aparece para o cliente, esse só aparece para a gente. Se eu colocar alguma coisa aqui para voltar para o cliente, aí quem vai fazer é o front-end. O que aparece para o cliente é no front-end. Bom, pessoal, vamos lá. De volta aqui. Ó, eu fiz com o nome, tá? Eu poderia colocar vários ifs e fazer com cada um dos campos, beleza? Então poderia fazer com cada um dos campos. Não vou fazer só com o nome.
O certo é fazer com cada um deles. Ai! Pessoal, ainda aqui dentro do post, vamos lá. Vou fazer uma validação do tipo try-catch para ele retornar um erro para a gente. Tá? E aqui no try eu vou trazer os dados, né? Nossa, é muito gostoso isso aqui, né? Parece que vou virar engenheiro. Você vai encontrar uma fase separada. Vou morar na cidade de e aí que passa um pouco de tempo. Você domina uma ilha, já um monte de gente vai fazer ela descartar. Tem que praticar. Só no try-catch eu fiz o seguinte, ó. Ele vai pegar aqui para mim essa await, ele espera carregar todos os dados primeiro, tá? Depois que ele executa aqui. Então esse await aqui no try. O funcionários é esse carinha aqui, ó, lá do nosso modelo. Ele pega o nosso modelo, que é a nossa tabela, e vai criar a nossa tabela. E ele vai criar a tabela com o parâmetro funcionário. O que que é? É com os dados que já foi passado. Então ele cria a tabela e já cadastra os dados. Se essa tabela já está criada, ele já entende. E ele só cria os dados a mais, entendeu? Aqui ele ainda retorna, ó, dentro do try, o status 201, que é funcionário cadastrado. Se a gente for olhar os status, o 201 é do 200 ao 299, quer dizer que está funcionando, ó. O 201 criado. Caso, aqui no cat, caso der erro, aí ele vai passar o status 500 e vai mostrar a mensagem de erro. Deixa eu voltar aqui no index. Você já vai ter cada assim. Pessoal, ó, aqui no index tá faltando aqui um detalhezinho aqui, ó. Tá faltando ele entender a rota.
Mas 454. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou fazer a chamada da rota dos funcionários. O que acontece? Dentro do index, ele não tem acesso nenhum à nossa programação que a gente fez nessa rota aqui, ó. A gente não está chamando em lugar nenhum isso aqui. Ou seja, a gente criou aqui para ele cadastrar o dado. Tá todo aqui certinho, ó, a validação do campo, cadastrado com sucesso, blá, blá, blá. Mas, a hora que a gente executa o servidor, ele não chama nada. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Beleza? Então, vamos lá. Na verdade, é só chamar o arquivo. A gente chama no const também, mesma coisa. Tá? Então, vamos lá. Const, vou usar os mesmos nomes para ficar mais fácil aqui, tá? Se vocês for percebendo, o código é todo repetido, tá? Vai repetindo as mesmas funções. Como eu quero pegar o arquivo que está dentro aqui das rotas, e eu estou no index, eu vou colocar um ponto barra para mostrar as pastas, vou entrar aqui dentro das rotas, barra, e vou pegar aqui a rota do funcionário. Então já tem acesso ao arquivo. Tá? Agora, eu vou colocar ele em uso também aqui, ó. App, use. E aí, quando eu for usar a rota aqui, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar um barra funcionário. Ou seja, quando eu for passar o parâmetro para cadastrar, eu chamo o meu servidor barra funcionário. Aqui no get, que a gente fez para testar, eu só coloquei barra. Então, quando eu chamar só localhost 2.5 mil, ele já testa. Quando eu colocar localhost 2.5 mil barra funcionário, aí ele vai executar essa rota aqui. Entenderam? Beleza. Tá? Então, quando ele chamar o nosso servidor com esse parâmetro, ele chama essa função, que nada mais é do que ele executa todo o arquivo da rota aqui. Bom, pessoal, tudo beleza? Bom, essa partezinha final aqui do vídeo, eu só vou estar explicando como que está o funcionamento da API. A gente tinha escrito, tinha dado um errinho e foi de digitação mesmo, tá? Do jeito que está aqui, ó, eu tô com um projeto aberto, o mesmo projeto, API 3, certo? Vou dar um npm start para startar o servidor, ok? Com o servidor startado, eu já vou deixar ele executando aqui no navegador. Já está aqui, eu vou dar uma atualizada. E aí ele já traz para a gente aqui o message resposta ok, né? E aí, ó, a gente está aqui no localhost 5000 e vamos dar uma olhadinha então aqui. Aqui no nosso package JSON, né? A gente deixou configurado para quando dá um start, npm start, ele executar pelo NodeMoon o nosso arquivo index.js, certo? Aqui tem as dependências, né? Express, Mongoose e NodeMoon. Vou abrir o index, e aqui no index, aqui em cima, tem a requisição do Express e do Mongoose, ambos com os nomes específicos deles, né? Para a gente executar nossa API, eu dei o nome de app, beleza? E aqui no app use, a gente está com o URL encoded e também retornando aqui como JSON, né? E aqui embaixo, quando a gente abre a nossa API, apenas com o servidor, sem chamar nenhum parâmetro, ele vai dar essa resposta para a gente, né? A gente tem uma error function aqui, que o response dela a gente está usando apenas o response e não está requerindo nada, e o response é em JSON e essa mensagem como JSON, ou seja, aqui no navegador, localhost 5000 não tem barra nada, ou seja, nenhum parâmetro, então ele trouxe aqui pra gente. Deixa eu voltar aqui.
Bom, aqui em cima tem a dos funcionários, né? Eu criei aqui uma const func routes, e aqui tem o endereço do funcionários routes, lá que tá as rotas para o funcionário, para a gente cadastrar no banco e etc. E aqui eu coloquei que é para ele rodar quando tiver o barra funcionário. E aí ele executa para a gente o func routes, ou seja, ele vai lá para esse arquivo e vai executar esse arquivo, onde está as rotas. Eu vou abrir ele aqui do lado, está aqui em rotas, ó, pode ver que está o servidor roda aqui fora e aqui tem as nossas rotas. Eu vou abrir. Aqui mesma coisa, eu chamei o Express, só que eu chamei na função router e eu dei o nome de router. Era aqui que era um dos erros, estava com o nome errado, tá? Então, para quem estava copiando lá no começo do vídeo, fica meio atento com o nome aí, que eu tinha colocado nomes diferentes. Bom, e aqui tem o do funcionários, que ele traz pra gente aqui um model do funcionário, que no começo do vídeo eu expliquei que a gente criou, é o nosso modelo, como se fosse uma tabela, né, que é o que vai ser inserido. Se eu abrir aqui o model funcionários, já vamos trazer aqui, eu chamei o Mongoose, né, que é através dele que a gente vai criar o nosso model, e aí eu criei aqui funcionários, ele é um model do Mongoose com o nome funcionário, e os atributos aqui são nome do tipo string, cargo string, salário number e ativo boolean. Eu já falei para vocês que esses atributos com esses tipos foi escolhido mais para usar mais de um tipo, né, para a gente treinar e ver que quando é cadastrado no Mongo ele aceita tipos diferentes. E aqui esse model exports funcionários é exportado para a gente chamar esse arquivo, tá, ok? Ou seja, aqui quando a gente dá um require e chama funcionários, a gente nada mais está chamando do que esse carinha que a gente exportou, o módulo inteiro, ok? Bom, aqui é a rota cadastrar, né? Rotas da API e o cadastrar, que é do tipo post. Então a gente chamou o router, que nada mais é do que a nossa API aqui. Aqui ele não chama API, né? Quando a gente faz a chamada, a gente chama de router por conta da chamada aqui do Express. E quando chamar o post sem nenhum parâmetro, apenas executar como post, ele já vai fazer aqui pra gente o seguinte. Aqui tem o required e o response. E a gente está usando os dois, tá? Pode ver que os dois está ativo aqui, ó, tá coloridinho aqui. O primeiro, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui, ó, um objeto com os 4 atributos e ele vai receber o valor que tiver no body, ou seja, quando a gente testar lá no Postman, ele vai pegar os valores que tiver lá no body e a gente passa para cá e envia. Tá? Aqui na const funcionário, né, ele pega, cria com os mesmos campos, só que trazendo aqui os campos que a gente já tem, né? E aqui embaixo a gente tem um try-catch para executar, ou seja, aqui eu dou um await para ele esperar carregar os dados e aí ele executa, né? É de espera mesmo. E aí eu pego funcionários, que é o nome do meu objeto, do meu modelo, né? Tipo minha tabela do banco, vamos falar desse jeito, mas só para referência. E eu coloco a função create, eu vou criar baseado no funcionário, ou seja, onde tem esses campos aqui para mim, que já tem também aqui os valores, né? E aqui, caso der certo, ele vai dar um response, uma resposta para a gente, e essa resposta, eu coloquei o status 201, que eu já mostrei no começo do vídeo, em JSON, e aí funcionário cadastrado. Caso retornar um erro, né, aí eu dou um response, status 500, e aqui o erro que ele deu, e eu exportei esse módulo como router, ou seja, quando eu voltar aqui no index, eu tenho a chamada do router aqui que eu posso estar usando também, beleza? Ainda não estou usando aqui, mas o router eu posso estar usando na hora que a gente for atualizar ou excluir dados. Okay? Aqui a gente tem a rota inicial e tem aqui também a parte da conexão com o banco. O meu banco, já falei para vocês, é teste 1, 2, 3, e ele está conectado aqui. E vou abrir aqui o Postman. Vamos lá. Só lembrando que os arquivos vai ficar disponibilizado para vocês, ok? Eu tenho aqui dois workspace. Eu acho que era esse último aqui que a gente estava testando, né?
nele aqui, ó, se eu clicar no nome dele, eu já tenho aqui nas variáveis uma variável URL criada que chama para mim o nosso servidor, né? E dentro dele eu tenho uma get listagem, que é a listagem padrão. Se eu pegar e já dar um enviar, ó, tá como get, tá, URL, que é o localhost 5000. Se eu enviar, pum, mensagem ok. Ou seja, beleza, a API tá rodando de boa, certo? Aqui no terminal, beleza. Não tá dando nenhum erro. Deixa eu só aumentar aqui para mim dar uma olhada melhor. Ele tá dando um errinho aqui, acho que não tá conectado no Atlas e tal, tá? Mas vamos lá. Eu creio que a hora que eu fizer a primeira chamada ele conecta. Vamos testar para ver. Vamos lá. Vou vir aqui, vou criar aqui uma... Clico direito, dar um add request, adicionar uma requisição. Essa requisição eu vou dar o nome aqui de post CAD funcionário. Tá? Então a gente tem aqui do tipo post CAD funcionário. Eu vou mudar aqui. Eu sei que ele já fica escrito aqui na frente. E aqui eu vou chamar chave e eu pego aqui, ó, a minha variável que eu tenho. Eu vou colocar barra quando eu quero enviar, cadastrar, né, alguma coisa. Deixa eu confirmar aqui qual foi o nome que a gente deu do parâmetro. E o nome do parâmetro é barra funcionário. Funcionário, sem S, né, que eu coloquei. Então vamos lá. Funcionário. Deu um enter aqui, nem cliquei, daí já deu um enter direto. Ele tá dando um send request, tá demorando um pouquinho, eu creio que ele vai startar o servidor lá. Ele retornou um erro para mim, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui rapidão o Mongo. Vou deixar logado aqui. Acho que eu tava logado pelo Gmail. Deixa eu ver se era isso mesmo. Bom, tá aqui o projeto 0, nosso banco. Ok. Vou clicar aqui no Browse Collection para ele trazer para a gente os dados que já tem. E aqui tem alguns dados cadastrados. Beleza, tem vários aqui. Acho que eu vou dar uma limpada, porque aí fica mais fácil de eu enxergar também. Tá, vamos lá. Eu acho que eu não vou colocar aqui o parâmetro, e eu só vou executar. Vamos ver aqui. Tá, ele não trouxe nada, porque a gente não tem sem parâmetro barra funcionário. Enviando a requisição. Ok, ele trouxe um erro aqui pra gente. Eu vou vir aqui, já vou deixar aberto aqui em cima o body. E aqui no body eu vou colocar aqui em how. E o tipo vai ser JSON. E aqui a gente pode colocar o que a gente quer cadastrar, certo? Então eu posso trazer aqui um dado, né? Eu creio que se eu não passar nada, acho que é por isso que está dando erro. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui a chave e fechar e vou passar os dados que eu quero cadastrar aqui, tá? Bom, pessoal, é o seguinte. Como eu falei que ele está dando um erro aqui de conexão, eu coloquei uns dados para fazer um teste aqui, tá? Então, ó, eu coloquei aqui alguns dados. Ele está retornando o erro, mas pelo que está escrito aqui, o erro, pelo jeito, ó, é de IP, não está na whitelist. Então, entra naquele mesmo probleminha do Mongo, né? Cada local que você entra, você tem que vir aqui, ó, nele. Network Access.
E aqui tem os IPs, e aí eu vou adicionar um novo IP. Deixa eu ver aqui, meu IP de agora. Geralmente eu coloco para dar uma atualizada no meu roteador e de vez em quando ele dá uma troca. Eu não sei se recentemente eu troquei. Mas deixa eu ver se é final, começo 177, final 33. Deixa eu ver se ele está cadastrado. Não tá, ó. Então é a mesma coisa. Vou colocar aqui o meu IP. Aqui eu vou colocar aqui casa novo. Vou confirmar. Tem que esperar ele autorizar a ficar ativo, tá? Bom, pessoal, deu certo aqui, então o IP acabei de cadastrar agora. Ele já mostra que é o IP que eu estou usando. Vamos lá, estou com os dados aqui então, né? Inventei aqui João Pedreiro, salário 5.000, ativo. Estou usando aqui, ó, a parâmetro funcionário, a URL é a variável que está o localhost 5.000. Poderia escrever localhost 5.000 barra funcionário. Vamos enviar. Ele ainda voltou um erro, mas deixa eu abrir lá para ver. Database, collection. Ainda só tem um dado cadastrado. Vamos ver se ele retornou alguma mensagem pra gente aqui. Não foi conectado no serviço. Não, você pode tentar acessar de um IP que não está na whitelist. Bom, vamos fazer o seguinte. Vou só dar um salvar por cima. Vamos ver se ele retorna o mesmo erro. Ele está dando uma outra mensagem aqui, que é a conexão. E eu vou testar a minha conexão ali com o Mongo aqui, ó. Esse linkzinho aqui. Vamos ver se por um acaso teve alguma alteração, né? Funcionário, até aqui tá tudo certo. AccessDB. Tá. Deixa eu vir aqui no cluster. Não, vamos ver aqui no... tá, servidor compartilhado. Conectar. Eu vou vir aqui no domain que eu quero conectar com a aplicação. Vou copiar o link. Posso clicar aqui também para copiar. Vamos ver se está atualizado certinho. Acabei colando na caixa errada. Aqui ó, tá explicado. Um dos problemas é o seguinte, eu acabei pegando aqui o meu banco aqui, ó, eu loguei com outro usuário. Então esse meu banco, meu usuário é Gustavo Web. E aí tem a senha aqui, que eu não faço ideia, deve ser teste 123 também. Então vou mudar aqui o usuário para Gustavo Web. É que eu acho que eu devo ter umas 2 contas ali, 2, 3 contas no Mongo diferente. Vamos salvar. Então vamos testar com esse usuário e com essa senha, né? Vamos ver se é essa senha também. Vamos de novo. Opa, ó, agora foi. Funcionário cadastrado. Tá, então é nesse banco o usuário é diferente. Aqui ó, pode ver que ele teve um pico de um acesso. Se eu for no Browse Collections, para ver os dados cadastrados, vou lá, temos o João aqui. Vamos tentar mais um. Vou mudar aqui para, sei lá,
Adriana. Opa, não quer digitar. Adriana é Dev Full Stack. Ganha ali, sei lá, 9.000 e ela tá inativa no sistema. Só para ficar valor diferente. Vou enviar. Funcionário cadastrado. Quando a gente volta aqui, eu vou dar um atualizar. Temos a Adriana cadastrada também, ok? Bom, então, geralmente esses errinhos é mais ficar atento na conexão com o banco, o usuário, ler erros de digitação principalmente, né? Bom, mas é isso aí, tá? Valeu, pessoal.